Irmãos, eu devo lembrá-los que nós estamos analisando o Evangelho de Mateus e nós estamos ainda no prólogo, ou seja, na introdução deste livro, do qual o autor é o apóstolo Mateus. E o autor aqui, nessa introdução, ele está nos apresentando o personagem principal desse seu livro, que é Jesus Cristo. Uma breve recapitulação até aqui. Mateus já nos apresentou a genealogia do seu personagem principal, e através dessa genealogia ele demonstrou que Jesus é o Messias esperado pelos judeus, o Messias que é rei e o Messias que é salvador. Depois da genealogia, o autor apresenta aqui na introdução do livro diversos eventos e acontecimentos que fazem parte do nascimento de Jesus Cristo e que são cumprimento de diversas profecias bíblicas. E tudo isso para comprovar que Jesus é o Messias esperado pela nação de Israel. E o texto que nós veremos hoje faz parte desses eventos que, segundo Mateus, são cumprimento de profecias. Nós vamos ver esse texto que vai narrar a fuga de José, Maria e o seu pequeno filho para o Egito. Mateus capítulo 2, versos 12 a 13. Então vamos fazer a leitura do texto agora. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele então, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. De cara, irmãos, nós podemos observar aqui no texto a soberania de Deus no controle dos eventos relacionados à vida de Cristo. Um anjo aparece novamente a José por meio de um sonho. Esse anjo dá ordens claras do que deveria ser feito. José deveria viajar até o Egito e permanecer por lá até o momento em que ele receberia um novo aviso do anjo. O texto aqui não nos diz quanto tempo eles ficaram lá no Egito. Só informa que eles ficam até a morte de Herodes. Aparentemente, esse não foi um tempo longo. Inclusive, muitos comentaristas bíblicos dizem que foram poucas semanas que Jesus tenha permanecido lá no Egito. Mas o tempo aqui para nós não é relevante dentro da mensagem que Mateus quer comunicar. O que importa realmente aqui está no versículo 15. E ele ficou lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. E antes de nos aprofundarmos nesse versículo, eu gostaria de fazer uma aplicação que é importante aqui. Em um mundo habitado por pecadores, até mesmo a morte pode ser encarada como graça de Deus. Eu sei que isso pode soar extremamente triste, extremamente duro, mas imagine um mundo onde um rei mau e perverso como Herodes fosse imortal. Imagine um mundo onde Hitler fosse imortal. A morte, ela acaba sendo um dom e uma graça de Deus, porque a imortalidade potencializaria a maldade humana. Por causa do mal dentro do homem, uma pessoa como Herodes, sabendo que jamais morreria, ele seria muito mais mal do que de fato ele foi. Mas retornando ao versículo 15, eu vou reler, porque é importante, irmãos, que diz que lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Mateus está aqui citando um profeta do Antigo Testamento, e esse profeta é Oséias. Ele cita Oséias capítulo 11, verso 1. E apenas de título de informação, a maioria das Bíblias trazem as referências cruzadas. De repente você ali na sua Bíblia, você pode verificar que depois, no finalzinho do verso 15,
na última palavra tem uma letrinha pequenininha. Aqui na minha é a letra B. Tem uma letrinha bem pequenininha no final do versículo. E aí, se eu vou nas notas de rodapé, eu vou ver lá que a letrinha B está listada lá embaixo como Oséias 11:1. Então a Bíblia ela te ajuda a entender esses textos que são citados, que vêm do Antigo Testamento. Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no texto de Oséias. Então vá lá no índice, procure o profeta Oséias. Ele não é muito distante do Evangelho de Mateus. Se você retornar um pouquinho, você vai encontrar ele. Oséias 11, verso 1. É importante que você olhe para o texto para acompanhar aqui o raciocínio. Oséias 11:1. É fácil. Vai lá no índice, procura o profeta Oséias, vai dar a página, vai lá e encontra. É a melhor maneira para encontrarmos o texto. Então o texto de Oséias 11:1 vai dizer assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Vamos entender aqui do texto de Oséias, quando o profeta fala, do Egito chamei o meu filho. Ele estaria falando de Jesus? Ele estaria falando do Messias aqui no texto? Na verdade, não. Oséias não está falando do Messias. No texto de Oséias, o meu filho, como você pode observar no versículo, é a nação de Israel. Ele diz, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Deus amou Israel, e do Egito ele chamou essa nação. O profeta está se referindo aqui ao Êxodo, quando Moisés é levantado como um libertador, no tempo que Israel era escravo no Egito, e de lá ele liberta. Deus amou a nação de Israel, que era cativa, escrava no Egito, e a libertou. Esse texto de Oséias, ele não é profético em relação ao Messias. E aí a pergunta deve ser feita, mas como então Mateus pode usar esse texto aqui no seu evangelho no sentido de profecia? E o que Mateus está fazendo aqui é uma analogia entre Israel e Cristo. E ao fazer essa analogia, essa comparação de eventos semelhantes em tempos distintos, ele forma aqui um padrão profético. O que isso significa? Que Mateus, por meio dessa comparação, nos apresenta um padrão para que a gente possa designar se algo é de fato profético. E ao fazer essa analogia entre Jesus e Israel, Mateus está nos mostrando que a salvação que nós encontramos por meio deste Messias, apresentado aqui por Mateus no seu evangelho, ele cumpre o padrão da salvação apresentada no Antigo Testamento. No caso aqui, a salvação do cativeiro egípcio. Mateus está afirmando que Jesus Cristo é o Messias com base em um padrão profético revelado no Antigo Testamento. Dentro deste padrão, por exemplo, nós podemos observar semelhanças entre os eventos. Há uma matança de crianças nos dias do nascimento de Moisés, o libertador dos judeus. E há essa mesma matança de criança nos dias de Jesus, o novo libertador. A vida de Cristo foi preservada soberanamente por Deus, porque Deus envia um anjo avisar José para ele fugir ao Egito. Da mesma forma que Deus preserva a vida de Moisés, escondendo ele às margens do Nilo. O envio desse libertador, tanto Moisés quanto Jesus, foi enviado para o Egito, ambos. Mas existem 3 pontos principais nesse padrão profético que são cruciais no plano de salvação desenvolvido por Deus ao seu povo. E são esses 3 pontos que eu quero trabalhar aqui nessa noite. Nós podemos, primeiramente, aprender por esse texto que o amor de Deus se revela na libertação do seu povo.
Oséias 11:1 diz que quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Vamos primeiro pensar sobre o cativeiro da nação de Israel, nas mãos daquele poderoso império, o Império Egípcio. De que formas o povo de Israel poderia ser liberto desse cativeiro sem que Deus intervisse de maneira poderosa? Haveria alguma forma dos judeus escaparem das mãos daquele império? Será que os israelitas por si só teriam forças para se libertar por meio de uma rebelião contra aquele grande e poderoso império? Não havia como. Deus intervém. Deus faz isso diretamente. De maneira soberana, ele levanta Moisés para ser libertador do seu povo. Deus envia as pragas, que são a mais clara demonstração do poder de Deus. Tendo a 10ª praga um sentido ainda mais forte e especial, demonstrando o imenso poder do Deus Criador. Deus mata os primogênitos dos egípcios e poupa os primogênitos dos israelitas. Mais uma vez nós temos algo duro nas Escrituras. E isso, irmãos, confirma algo que nós aprendemos aqui no nosso culto de ceia domingo passado, ao analisar o Salmo 4, que diz que o Senhor distingue para si o piedoso. Deus separa o fiel para si. Deus trata de maneira preferencial o seu povo. Deus não recolheu os egípcios, como um certo pastor brasileiro anda espalhando por aí. A palavra de Deus em Êxodo 12:2 diz que naquela noite passarei, Deus avisando por meio do profeta, passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos. Agora, dentro do nosso contexto religioso, evangélico, chame de como quiser, parece que o relato de Êxodo, para a grande maioria das pessoas, não é tão chocante o fato de Deus ter tirado a vida desses primogênitos. Ou de Deus não ter salvado mais pessoas no grande dilúvio, por exemplo. Parece que nós não ficamos questionando isso muito. Como disse o pastor Marcos Granconato aqui na nossa conferência sobre o dilúvio, Deus não salvou nenhum bebezinho, mas salvou rato. E 2, como ele disse. E isso talvez não nos choque tanto, porque nós temos uma concepção de que o povo egípcio e as pessoas do tempo do dilúvio, elas eram más. A Bíblia diz isso. A maldade predominava no tempo de Noé, a maldade humana. O povo egípcio, nós vemos ele oprimindo os judeus, e nós já temos essa concepção de que aquele povo era mau. Mas hoje, irmãos, se nós falarmos até mesmo sobre isso, ou principalmente sobre uma tal doutrina da eleição, uma tal doutrina da predestinação, isso ofende as pessoas. Isso ofende tremendamente. Mas essas doutrinas são tão claras nas Escrituras quanto o relato da 10ª praga. Ou o relato do dilúvio. Isso nos ofende hoje, irmãos, e talvez até ofenda hoje nós, esses relatos do Êxodo, esse relato de Noé. Mas isso ofende nós hoje porque nós conservamos dentro de nós a ideia de que nós somos bons. Nós somos bons. Eu sou bom. Eu não faço nada para ninguém. Eu não mato, eu não roubo. Eu tento ser honesto no meu trabalho. Ou você vai me dizer que a minha vovozinha, ela é má? Ela é boa. Eu vou lá e sempre como muito bem. Ela faz uma comida muito boa. Ou vai dizer que todo mundo é mau. Isso ofende o ser humano. Mas o resumo dessa ópera é que nós podemos até compreender o cativeiro de Israel, dizendo, aquele povo é mau. Os egípcios, olha o que eles fizeram. Subjugaram o povo, fizeram trabalhar forçosamente. Mas nós não somos capazes de compreender o nosso cativeiro.
compreender que apenas Deus é santo, que todos os homens pecaram contra Deus, que nós hoje estamos presos num cativeiro pecaminoso. Nós não conseguimos compreender que se Deus exterminasse todos os homens, ou enviasse todos nós para o inferno, para um lugar de punição eterna, Ele, Deus, permaneceria sendo justo, permaneceria sendo santo, permaneceria sendo amoroso e bondoso, porque nós não compreendemos que nós nos rebelamos contra Ele. Mas esse Deus, Ele resolve, pela sua imensa misericórdia, poupar um povo. E Ele mesmo providencia uma forma de nos tirar do nosso cativeiro. Deus agiu com poder, através de um plano eterno e soberano, resgatar o seu povo da escravidão. Deus levantou um libertador, alguém que nos guiaria e que revelaria o seu imenso poder. Para a nação de Israel, Moisés, o libertador do cativeiro do Egito. Para nós hoje, Jesus Cristo, o libertador do nosso cativeiro pecaminoso. Romanos 5:8 vai dizer: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus provou amar Israel, a nação que Deus chama de filho por meio do profeta Oséias. Deus provou esse amor ao retirar aquele povo do cativeiro egípcio enquanto eles ainda eram escravos. Agora Deus prova o seu amor por nós ao nos libertar da maldição e da condenação do pecado enquanto ainda pecadores. Por isso, jamais duvide do amor de Deus. Lembre-se de como Deus prova o seu amor conosco. Qual é a forma visível de identificarmos o amor de Deus por nós? Conforme Romanos 5:8 diz, que Deus prova o seu amor conosco por Cristo ter morrido na cruz, enquanto nós ainda éramos pecadores. E esse versículo, ele traz o verbo no tempo presente. Deus prova o seu amor nessa situação. Isso indica um ato contínuo. Deus prova e continua a provar o seu amor por meio da cruz. Eu sei que existem certos momentos na vida que para nós é difícil provar desse amor. Tem certas circunstâncias de tribulação, de dor, de sofrimento, que parece que a gente não enxerga Deus. Deus está distante. Parece que Deus não está nos amando ou nos cuidando. E Deus também sabe disso. Deus sabe desses momentos. E Ele também revela por meio do próprio Romanos 5, poucos versículos antes do que eu li, os versos 3 a 5, que ele diz assim: não somente isso, mas também nos gloriamos nas nossas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Deus não age soberanamente apenas no plano da nossa libertação do cativeiro. Deus age soberanamente derramando do seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo. Essa é a certeza que nos sustenta em todas as circunstâncias. Os filhos de Deus, eles vão passar por dificuldades. O Filho de Deus não está imune à dor. Mas o Filho de Deus jamais vai acusar Deus de ser mau. O Filho de Deus não vai acusar Deus de ser injusto. E o Filho de Deus não fará isso porque ele está cheio do amor de Deus em seu coração. Um amor que foi derramado pelo Espírito, pelo próprio Deus. O amor de Deus se revela na libertação do seu povo do cativeiro.
Da mesma forma que ele libertou a sua nação escolhida do cativeiro do Egito, hoje ele continua a libertar o seu povo escolhido do cativeiro do pecado. O segundo ponto que podemos aprender sobre o processo de salvação por meio desse padrão profético apresentado por Mateus é que Jesus é o libertador prometido desde Gênesis capítulo 3. Desde que o pecado entrou no mundo, por meio da desobediência de Adão e Eva, logo após a queda, Deus envia a promessa de um libertador, de um salvador. Ele diz, um descendente de Eva seria esse salvador. Deus providenciou já para Adão e Eva a possibilidade de serem salvos por meio da fé nesse Messias que um dia viria. Já no texto que nós estamos analisando hoje, o padrão profético, a comparação aqui é entre Cristo e Moisés, um outro libertador do povo de Deus. É importante, para a gente entender bem isso aqui, que a gente ressalte a importância de Moisés para o povo judeu. Moisés foi o maior profeta, o maior líder que o judaísmo já teve. Dentre os princípios da fé judaica, um dos princípios é crer que Moisés foi o maior dos profetas. E isso permanece até hoje no judaísmo dos nossos dias. Moisés é, para eles, o grande libertador do povo. E ele se tornou esse grande homem ao retirar Israel das garras dos egípcios. E a maior festa do calendário judaico é a Páscoa. E a Páscoa é a comemoração diretamente relacionada com essa libertação conduzida por Moisés. Portanto, essa semelhança que Mateus faz aqui entre Moisés e Cristo, que para nós pode até não soar grande coisa essa comparação, mas para o povo judeu significa demais. E quais são as semelhanças que nós podemos identificar entre esses dois homens? E elas são várias. Ressaltando, irmãos, que esse padrão profético estabelecido por Mateus também é familiar para o povo judeu. Então vamos para a semelhança. Tanto Moisés quanto Jesus, eles escaparam da matança de bebês do sexo masculino. O bebê Moisés, ele foi escondido à beira do Nilo, escapando assim daquela matança que foi ordenada pelo faraó do Egito. Jesus também escapa de uma matança de meninos até 2 anos de idade, que foi ordenada por Herodes, que fosse feita em Belém e em seus distritos. Tanto o faraó quanto Herodes eram inimigos de Deus e do seu povo. Outra semelhança é que tanto Moisés quanto Jesus deixaram para trás posições de destaque e grandes riquezas. Para servir Deus e seu povo, Moisés abriu mão de riquezas e de um lugar de prestígio no Egito. De modo similar, Jesus deixou para trás uma posição grandemente favorecida. Ele abandonou o céu, ele abandonou suas riquezas no céu a fim de servir a Deus e ao seu povo na terra. Moisés e Jesus igualmente foram canais de revelação de Deus. Deus se revelou ao povo por meio de Moisés, onde ele entregou toda a sua lei para que Moisés escrevesse e registrasse ela. Em Cristo, nós temos o ponto alto da revelação de Deus. Tanto Moisés como Jesus realizaram milagres que apontavam tanto para o poder de Deus, como também glorificavam ao Pai. Ambos estavam envolvidos em uma provisão milagrosa de alimentos. Moisés com o maná e Jesus em 2 oportunidades deu alimento de maneira miraculosa ao povo. Teriam várias outras semelhanças entre esses dois homens. Mas para finalizar, a mais importante para nós aqui. Tanto Moisés como Jesus conduziram pessoas da escravidão para a liberdade. E jamais nós podemos perder de vista o propósito de Mateus ao fazer essa comparação aqui no texto. Mateus está nos apresentando Jesus Cristo.
E certamente Mateus pensou na quantidade de judeus que leriam esse seu evangelho. E é por isso que ele faz essa comparação logo na introdução do livro. É extremamente relevante prender a atenção daqueles judeus na pessoa de Jesus, o seu personagem principal. É como se Mateus estivesse dizendo, preste atenção no que eu tenho a dizer. Porque essa pessoa que eu estou falando é um libertador do tamanho e da importância de Moisés. E ele fala isso para um povo que tinha Moisés como o grande profeta, o grande líder, o grande mestre, o grande libertador. É óbvio, irmãos, que depois de Mateus ter a atenção do seu leitor, ele vai mostrar que Jesus é um tipo de líder, um tipo de libertador, de mestre acima de Moisés. Como nós podemos ler lá em Hebreus, no capítulo 3, os versos 3 a 6, que diz, Jesus, no entanto, é digno de muito mais honra que Moisés. Assim como uma pessoa que constrói uma casa merece mais elogio do que a casa em si, pois toda casa tem um construtor, mas Deus é o construtor de todas as coisas, por certo, Moisés foi fiel como servo na casa de Deus. E o seu trabalho, prestem bem aqui atenção, o seu trabalho ilustrou verdades que mais tarde seriam reveladas. Mas Cristo, como Filho, é responsável por toda a casa de Deus. E nós somos a casa de Deus, se nos mantivermos corajosos e firmes em nossa esperança gloriosa. Tudo isso nos mostra que Jesus é o libertador, semelhante a Moisés, o grande líder, grande mestre, grande profeta, grande rei, e por aí vai. A diferença é que Jesus é um libertador maior que Moisés, de um nível superior, com uma libertação também superior. E esse texto que nós estamos analisando aqui essa noite, nos mostra essas coisas. Nos mostra que o amor de Deus se revela na libertação do seu povo. Nos mostra que Jesus é o libertador, semelhante a Moisés, mas de um nível superior. E também o texto nos mostra que somente estando em Jesus podemos ser libertos, salvos do cativeiro. Nessa analogia entre o cativeiro de Israel no Egito, com o cativeiro que todo homem se encontra, na própria analogia entre o libertador Moisés e Cristo, nós podemos entender que somente estando em Cristo podemos ser libertos do cativeiro. Mas para compreender corretamente esse ponto, irmãos, nós precisamos falar um pouco da natureza desse cativeiro que todo mundo se encontra. A nação de Israel, quando ela se encontrava escrava no Egito, ela não tinha nenhuma dificuldade em compreender a natureza do seu cativeiro. Trabalho escravo, sofrimento, não tinham direito a nada. Esse povo tinha total noção da sua miséria, ao ponto que eles clamaram para o seu Deus por uma libertação. Eles não aguentavam mais aquele cativeiro. Um judeu que nascesse nesse período do domínio do Império Egípcio já nascia escravo, já nascia debaixo da escravidão. E aí Deus providenciou um meio de libertar o seu povo daquela situação. Deus levantou um libertador. Deus demonstrou o seu poder através das 10 pragas e por fim o povo é libertado. O que aquele povo precisava fazer para se tornar livre? Será que eles precisavam seguir a Moisés e fazer caridade para ter o direito à liberdade? Será que eles precisavam acreditar em Moisés e comprar indulgências, pagar pelo perdão, dar o dízimo na igreja? Será que era isso que eles precisavam fazer? De forma alguma. O povo precisava apenas seguir o seu libertador e seguir ele aonde quer que ele fosse. Todo o resto foi realizado por Deus através da sua maravilhosa graça e do seu imenso poder. Mas existe um ponto crucial aqui. Somente seguiu Moisés, somente desejava um libertador
aquele que reconhecia a sua própria escravidão. Certamente ninguém seguiu Moisés para fora do Egito. Seguiu ele porque achava que ali no Egito estava bom. Ninguém seguiu Moisés porque achava que a vida no Egito era confortável. Eles tinham a consciência da sua escravidão. No caminho, sim, podemos dizer que muitos queriam voltar para a sua escravidão por conta da sua própria incredulidade. Povo de coração duro, que mesmo vendo todo o poder de Deus, duvidava do seu cuidado. Mas o ponto que eu quero chegar aqui é mostrar para vocês que a necessidade de um libertador, ela nasce em reconhecer a sua própria escravidão. Jesus só vai ser um libertador para você se você reconhecer que precisa ser liberto de alguma coisa. Jesus só vai ser o seu salvador se você reconhecer que precisa ser salvo. Hoje, irmãos, nós podemos dizer que todo ser humano nasce judeu no Egito. O que eu quero dizer com isso? Todo ser humano nasce escravo. E eu estava meditando sobre isso, e eu pensei nas crianças que nasciam lá no Egito. A escravidão, para aquelas crianças, era o único mundo que elas conheciam. Precisava alguém vir para elas, pegar aquelas crianças e contar a história da nação. Contar os patriarcas, tudo que Deus já havia feito para aquela nação. Contar de José, o salvador daquele povo, salvou da fome, e que foi um grande líder no Egito. Mostrar para aquelas crianças que nem sempre foi assim, nós éramos livres. Hoje nós somos escravos, mas um dia nós fomos livres. Eu acho que isso ocorre da mesma forma nos nossos dias. Nós somos todas crianças que nasceram no Egito. Nós não conhecemos outra realidade. Nós não conhecemos outra vida. Precisou Deus vir com a sua palavra e dizer para nós: vocês são escravos hoje. Vocês são escravos do seu próprio pecado. E se Deus não nos mostrasse a nossa situação, nós nunca saberíamos de nada. Porque nós nascemos no Egito. Nós nascemos escravos. E essa é a única vida que nós conhecemos. Nós podemos até perceber que tem algo de errado. E é porque nós percebemos, como seres humanos, que tem alguma coisa errada, é que nós nos questionamos aquelas grandes perguntas da humanidade: de onde surgiu tanto mal? O ser humano se questiona sobre isso. É só ler os grandes filósofos. Eles sempre pensaram essas questões cruciais da vida. Por que o ser humano é tão destrutivo? Por que a sociedade não prospera? Enfim, nós temos uma percepção em nós que nos leva a crer que tem alguma coisa errada. E a palavra de Deus tem a resposta para cada uma dessas perguntas que desde sempre assolam a humanidade. E a partir dela eu posso ter condições de reconhecer o meu cativeiro. Agora me contaram qual é o problema. Eu sou escravo. E a partir desse conhecimento eu posso querer me livrar disso. Eu não quero isso para a minha vida. E por meio dessa mesma palavra foi revelado que um libertador já foi erguido. Semelhante a Moisés, só que superior a ele. E da mesma forma que aquele povo não fez nada para merecer ser liberto do cativeiro, ele simplesmente era o povo escolhido por Deus. A nação que Deus escolheu era isso. Eles não mereciam. Hoje também, irmãos, eu não preciso fazer nada a não ser seguir esse libertador que foi levantado por Deus. É só isso. E a partir de agora, fazer parte do povo escolhido por Ele. E eu vou dar um pouco de base bíblica para mostrar que a salvação ela vem pela graça, pela fé apenas. Nós não precisamos fazer nada. Efésios 2, 8 e 9 vai dizer: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé.
E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Romanos 1,17 diz, porque no Evangelho, as boas novas de Cristo, é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que no princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Romanos 3, 22 a 24, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, 26, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Mais ainda, 2 Coríntios 3,5. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base nos nossos próprios méritos. Não que eu possa dizer, eu mereço ser salvo porque eu sou bom. É isso que Paulo está dizendo. Mas a nossa capacidade vem de Deus. Efésios 1,7. Neste Filho, Jesus, pelo seu sangue, temos a redenção, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Efésios 2,5, quando estávamos mortos em consequência dos nossos pecados, Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. 2 Timóteo 1,9, Deus nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. João 6,40, porquanto a vontade daquele que me enviou é essa, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Por fim, João 6, 28 e 29. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? E Jesus respondeu, a obra de Deus é essa, que creais naquele que ele enviou. Poderia passar mais um bom tempo citando inúmeros outros versículos bíblicos que enfatizam essa realidade. A salvação, a libertação do nosso cativeiro ocorre apenas por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não há outro caminho. A salvação não vem por meio de obras, não vem por meio que você é bonzinho, porque você faz caridade, porque você ajuda o próximo, porque você não mata, não rouba. Não é por isso. Nós somos salvos para a realização de boas obras. Deus nos salva para isso, para fazermos diferença nesse mundo, mas nós não somos salvos por causa dessas obras. E eu sei que pode ser repetitivo, está sempre frisando essa questão aqui no culto, mas uma das principais funções de um pregador é ser repetitivo na verdade. Porque se nós agirmos com sinceridade, nós veremos que seguidamente nós lutamos contra a nossa própria incredulidade. Dúvidas sobre a minha própria salvação. Exatamente igual ao povo que murmurava no deserto, duvidando que Deus tinha poder para o salvar. E isso tudo ocorre porque nós somos escravos, inclinados ao pecado, inclinados a crer que nós possuímos algum mérito, ou que nós precisamos fazer alguma coisa para ser salvo. Nós estamos sempre lutando com isso. Aquele povo no cativeiro do Egito, ele não merecia ser salvo. E nós podemos ver ao longo da história do povo de Israel que eles não mereciam ser salvos. Aquela geração inteira que saiu do cativeiro, tirando só 2 homens, ela padeceu no deserto por causa da sua incredulidade, por causa da sua dureza de coração. Mas Deus libertou esse povo por causa da sua livre, soberana e maravilhosa graça. E dessa mesma maneira, nesse padrão profético, nós podemos dizer que conosco é igual. Nós somos salvos pela graça de Deus exclusivamente. É por isso que se você crê em Cristo como esse seu libertador, e alguém vier perguntar para você se você possui certeza da sua salvação, responda com um sonoro e alto sim. Eu creio. Eu tenho certeza. Porque não depende de mim. Não depende do que eu faço. Eu confio que eu sou salvo pelos méritos de Cristo. E não pelos meus próprios méritos, porque eu nunca vou ser bom o suficiente.
Eu nunca vou atingir o padrão desse Deus Santo. Eu sou totalmente incapaz de merecer qualquer coisa diante desse Deus. O que eu posso oferecer para um Deus que tem tudo, que é o dono de tudo? E esse é um mesmo motivo que te leva a não ficar preocupado se você vai perder a sua salvação no caminho. Se a salvação é pela graça, se ela é baseada nos méritos de Cristo e não nos nossos, nós jamais podemos perdê-la. Uma vez que você saiu do seu cativeiro, uma vez que você seguiu o seu libertador Jesus Cristo, você jamais vai retornar para Ele. Você jamais vai ser escravo novamente. Gálatas, capítulo 5, verso 1, vai dizer, portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Que grande, que preciosa promessa nós temos aqui. Cristo verdadeiramente nos libertou. Graças a esse bondoso Deus, misericordioso. Eu gostaria de concluir com duas breves aplicações práticas sobre essa liberdade que Cristo nos proporciona por meio da fé. A primeira, confie no testemunho de Deus e não nos seus próprios sentidos. O que eu quero dizer com isso? Que o pecado é real, que a morte é real, que as doenças são reais, e todas essas coisas são sentidas por nós na pele. Nós vivenciamos todas essas coisas. E por conta disso, muitas vezes nós podemos nos pegar duvidando se realmente somos livres. Conforme a palavra de Deus nos diz. Nós podemos duvidar da nossa salvação. Nós podemos questionar, será que a minha fé é realmente verdadeira? Será que eu creio realmente? E nesses momentos de dúvida, relembre das promessas de Deus. Traga à memória os versículos que dizem sobre isso, como vários que nós acabamos de ler. Relembre de Gálatas 5:1. Cristo verdadeiramente nos libertou. Confie nisso. Coloque essa confiança nisso. Não confie em si mesmo. Não confie nos seus méritos. Não confie no seu bem-estar. Não confie nos seus sentimentos. Confie no testemunho que Deus nos dá por meio da sua palavra. Confie principalmente em Cristo. O segundo, irmãos, use essa sua liberdade para servir a Deus e rejeitar o pecado. Nós precisamos estar seguros de não confundir a liberdade que Deus nos deu com um senso totalmente humano de sermos livres para fazer o que a gente quiser sem medir as consequências. A carta de Paulo aos Gálatas deixa muito claro o propósito de ser livre. Não é para satisfazer os desejos da carne, mas ser livre para glorificar Deus e para servir ao próximo. Nós somos livres para rejeitar o pecado. Nós somos livres da condenação que o pecado nos traz. Mas definitivamente não sou livre para viver como bem entendo. Eu preciso, na minha vida, seguir o meu libertador. 1 João 2,6, aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. E não se esqueça jamais, irmãos, o amor de Deus, ele se revela na libertação do seu povo do cativeiro. Não se esqueçam que Jesus é o nosso libertador, semelhante a Moisés, mas infinitamente superior. E que somente estando em Cristo podemos ser salvos do nosso próprio cativeiro. Reconheça o seu cativeiro. Reconheça o seu cativeiro. E a partir disso, siga esse libertador que foi levantado por Deus para nos salvar. Amém, irmãos? Vamos orar.